Paz do Senhor, irmãos. Estaremos agora nesse instante meditando na palavra do Senhor, que se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 5. Diz por título: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, um homem de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que está na terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para que matar e para vivificar? Para que envies a mim, para que eu restaure um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, de vezes que busca a ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasga as tuas vestes? Deixa vir a mim, e se verás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um menino, um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne ficarás purificada. Porém Naamã se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e porá-se em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles, e ficaria purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a eles os seus servos e lhe falaram, dizendo: meu pai, o profeta lhe dissera alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo a ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Irmãos, esse texto nos traz a plena convicção de que a fé vem pelo ouvir. Porque assim e assim, como o comecinho do texto que nós começamos a ler, quando a menininha foi presa, chegou na casa, ficou sabendo que o marido da sua senhora era um homem leproso, ela rapidamente falou: quem dera o meu senhor tivesse lá na terra dela. Ela poderia muito bem nesse instante falar: não tenho nada a ver com isso, eu sou escrava, ele é o meu servo, não estou nem aí. Ela poderia falar: não estou nem aí, não, eu sou escrava. Mas não. Você vê que às vezes, até no momento de adversidade, no momento de angústia, no momento de prova, você ainda consegue ajudar o teu próximo. Essa menina chega e fala: tomara que se esse homem, se o meu senhor estivesse lá na terra, lá em Samaria, o homem de Deus o restauraria da lepra. Nós aprendemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
A esposa de Naamã, quando ouviu a menina dizer isso, ela foi correndo ao seu marido e falou: olha, a menina falou assim, 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 que lá em Israel tem um homem e ele restaurará você da lepra. E tudo que a mulher ouviu da menininha também passou a Naamã, Naamã passou ao seu senhor, seu rei, e ele disse: vai lá em Israel, que eu vou mandar uma carta, vou mandar uns pertences, vou mandar uma quantia, e você vai ser restaurado. E a fé foi sempre crescendo, sempre aumentando. Quando chegou até o rei de Israel, ele se indigna, achando que ele tem o poder para fazer isso. Mas ainda, meus irmãos, nesse instante aparece a pessoa de Eliseu. E Eliseu fala: manda vir a mim, manda vir a mim. Depois de chegar Eliseu com um monte de pertences, fala assim: estou aqui à porta da casa de Eliseu e quero ser restaurado. Isso aí é uma versão minha. Tenho a mania de tentar entender a história imaginando. E Naamã fica esperando que Eliseu descesse, fosse lá fazer uma grande cerimônia de recepção. E ele manda o seu servo e fala: só manda ele se lavar lá no rio 7 vezes. Manda se lavar 7 vezes lá, que ele vai ser restaurado. Isso causa indignação em Naamã. E Naamã começa a ficar nervoso. Fala: mas os rios que eu tenho lá na minha cidade são mais puros do que esse. Não poderia fazer lá? Outra coisa importante: dê ouvido às pessoas de bem que andam junto com você. Os servos de Naamã falam: Senhor, ó Pai, ó Senhor, meu Senhor, se não era mais, se ele pedisse uma coisa muito mais difícil, não faria? Vai lá, mergulha 7 vezes. E aí eu vejo, costumo imaginar a história, eu vejo Naamã descendo a primeira vez, e o coração apertado, ele desce a primeira vez e sobe, e desce a segunda vez, e é mergulhar, irmãos, não é molhar a ponta do pé não, é um rio sujo, é um rio imundo, é um rio contaminado, mas ele ia lá, ele mergulhava, é o corpo totalmente imergido. Uma vez, eu fico imaginando Naamã descendo no rio e subindo, ele mergulha, sobe, e os seus servos ficam olhando, esperando assim, naquele instante. Fala: não, de novo. Segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta, a sexta. A Bíblia fala que enquanto ele desceu as 7 vezes, ele não foi curado. Mas a persistência do cristão está aqui. Nós temos que aprender aqui. Que nós temos que perseverar, nós temos que persistir naquilo que nós queremos, porque nós aprendemos pela palavra do Senhor de quem nós temos crido e tudo que Ele fez por nós. Naamã, quando desceu da 7ª vez, ele sobe. A palavra de Deus fala que ele ficou como limpo, a carne de um menino, de um nenezinho, bebezinho. Eu fico imaginando a alegria no coração dele naquele instante, quando ele chega perante os seus servos, e os seus servos olham: olha, Senhor, está purificado, está limpo, não tem mais nenhum machucado, não tem mais nenhuma ferida. Nesse instante, irmãos, eu vejo que eu tomo para mim, assim como os irmãos tomam para si, que nós temos que ter fé naquele Deus que nós cremos. A fé naquele Deus que fez muitas coisas por nós, e eu digo nos dias atuais, fez muitas coisas por nós, porque se cada um conversar com cada um, todo mundo tem um particular com Deus, uma bênção para contar. Eu tenho certeza que todos os irmãos têm. Ele sempre foi fiel com os seus. Só que para cada bênção que você alcançou na tua vida,
ele teve um período de persistência, teve um período de campanha, teve jejum, teve oração, teve muitas madrugadas com as pessoas orando e buscando, clamando no seu Deus. O que aconteceu com Naamã aqui, acontece com cada um nesse instante. Aconteceu com todos aqueles que se colocaram na presença do Senhor, daqueles que buscam realmente a tua vitória, mas crê que Ele é o galardoador para aqueles que o buscam. A fé vem pelo ouvir. Assim como a fé que a menininha transmitiu à sua senhora, ela fez repassar ao seu marido, o seu marido fez repassar ao rei, o rei mandou a carta para outro rei, até que chegou em Eliseu. E Eliseu foi lá e tomou e falou assim, não deu muita importância à pessoa importante que Naamã era. Por quê? Porque um homem na presença de Deus, ele é um varão valoroso. Ele é um homem de poder, é um homem colocado como um servo forte, que está ali na presença do Senhor. Uma vez ouvi uma pregação de um irmão, quando ele falava assim, que na presença do Senhor, até uma criança, por menor que seja, é um soldado valente. E quando esse soldado valente abre a boca para falar alguma coisa da parte do Senhor, com certeza transmite segurança. E Eliseu transmitiu segurança. Manda ele, lava-te 7 vezes no rio, mergulha 7 vezes no rio. Aí está aonde Naamã precisou quebrar o coração. Que ele era importante, ele tinha sua importância, mas ele precisou se humilhar. Ele se humilhou na presença de Eliseu, da presença dos seus servos, mas ele queria a bênção dele. E ele foi lá e perseverou as 7 vezes. Na 7ª vez ele conseguiu a bênção dele. Hoje nós vemos, nos dias atuais, a situação que nosso Brasil se encontra. São momentos difíceis. Pessoas preocupadas com o lado das doenças, com os lados das finanças. E tudo isso pede a nós temos que ter sim os nossos cuidados. Temos que ter os nossos cuidados. Mas eu vou falar uma coisa para você. A vida de um povo que se coloca na presença de Deus, aquele que se pode dizer, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, esse aí, ele tem as suas preocupações, sim, mas ele sabe que o grande eu sou ainda está cuidando dele. Ele não está preocupado se a doença está batendo a porta, porque se pegar a doença nele, ainda Deus é fiel para curá-lo. E se não curar, ele vai partir por um tempo, mas vai estar com o Senhor. Ele não está preocupado se o mundo está vivendo o lado de um político, num A ou num B, porque quem comanda a vida dele ainda é o Senhor. Quem comanda a vida do povo de Deus ainda é Deus. O plano original do Senhor ainda segue fiel. E em que lado você se encontra? Busca a fé. Busca com muita perseverança tudo aquilo que o Senhor tem para te falar. O que Deus tem para te falar, eu vejo em todos os tempos que eu procurei ouvir. E de todos os meus irmãos que passaram pelos estreitos desses 25 anos que eu estou na presença do Senhor, todos eles falam, foi difícil, mas eu venci. Eu passei pela prova, não fiquei parado no meio dela. Deus ainda tem cuidado dos seus. Eu vejo ainda nos dias de hoje Deus fazendo grandes milagres. E só o fato de nós podermos deitar e acordar na manhã seguinte e vermos o quão grande é nosso Deus é um milagre. Muitas das vezes o que precisa no cristão é olhar para o céu e ver que acima dessas nuvens ainda existe alguém maior que está comandando tudo aqui embaixo. Tudo aqui ainda está na onipotente mão do Senhor. Ele tem prazer em abençoar.
O caso de Naamã eu trouxe nessa noite para você ver a perseverança, a persistência de você buscar o seu Deus, de saber que está difícil. Ninguém está falando que é fácil, mas o céu é ganhado à força, o céu é ganhado com convicção, o céu é ganhado quando você tem que, na hora que todo mundo pensa, se aí não dá mais para nada, falando, não, eu ainda sei em quem eu tenho crido, eu ainda sei ainda que o Senhor ainda olha pelo seu povo, Ele entra, sabe em que hora? Em que hora que chega a solução dos seus problemas? A solução dos seus problemas chega na hora que você coloca tudo nas mãos dele. Muitas das vezes eu fico perguntando, por que será que o Senhor prova seu povo? Por que será que Deus prova o homem? Será que Deus prova o homem que é para você conhecer Deus? Será que Deus prova o homem que é para Deus conhecer você? Não. Deus prova o homem que é para o homem se conhecer. É para o homem se colocar na posição. Porque enquanto ele bater no peito e achar que ele, na força dele, ele consegue muita coisa, é nessa hora que Deus vai quebrando, vai esmiuçando, vai amassando. É para ele se conhecer e saber que quando não tem mais nada, é Ele quem vai fazer. Nossa vida, ela é limitada. Nossos poderes são limitados. Existe uma grande estrada que nós vamos até um determinado lugar. Depois é só Deus. E quantas pessoas nós conversamos a todo instante com o nosso irmão. Pode chegar no teu irmão do lado aí e perguntar, irmão, conta uma bênção aí. Ele vai olhar para você e vai falar assim, irmão, eu recebi uma bênção. Eu recebi uma bênção. E se ele não falar dessa bênção, ele vai falar de uma prova. E sabe o que você vai fazer? Vai fazer com uma menininha que estava presa, encarcerada, que poderia deixar muito bem o chefe dela, o patrão dela, o senhor dela, na verdade, porque ela era escrava da esposa de Naamã. Ela podia muito bem falar, não estou nem aí. Mas ela não olhou para esse lado. Sabe o que ela fez? Ela apresentou a solução. Ela apresentou a solução dizendo assim, se ele tivesse lá na terra, lá na minha terra, se tivesse lá na minha terra, o homem de Deus o restauraria da lepra. Pois eu falo uma coisa para você. Do dia que você aceitou Jesus, do dia que você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, a partir desse dia, volto a te dizer, você volta a ter esperança, você volta a saber que por você alguém peleja. E junto com você, o grande dono da bênção que vai deixar ela nas tuas mãos ainda é o Senhor. Mas os que vão te ajudar em oração, muitas das vezes são aqueles que estão do teu lado, aquele teu irmão, aquele teu vizinho, aquele teu parente, aquele desconhecido. Eu conheço pessoas na marcenaria que eu quase não tenho contato. Eu trabalho numa marcenaria e eu quase não tenho contato com eles. Mas quando se reúne na hora do café ali para falar de Jesus, aparece um de lá, um de cá, e um monte. E todos eles falam, Deus é bom. E não importa a denominação da igreja não, irmãos. Não importa a denominação da igreja não. Mas eles vão falar, Deus é bom conosco. Porque no meio dessa prova, dessa circunstância ruim que todo mundo está vivendo, Ele ainda tem suprido todas as minhas necessidades. Falaram isso para mim. E eu falo para outros. E outros falam para mim. E sempre o nome do Senhor é glorificado. Pelas maravilhas que Ele fez. Não podemos esquecer o que Ele fez no passado. Ele ainda faz nos dias de hoje. A palavra lá em Hebreus diz para nós claramente e cristalina. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Qual é o teu problema? Coloca nas mãos do Senhor. Persevera, persiste, ore muito, busque muito. A fé são apenas 2 letrinhas,
mas o poder dela é muito forte. Eu já ouvi gente que casou desempregado, casei pela fé, e as coisas foi acontecendo assim, ó. Quando foi ver, estava tudo lá. Como aconteceu? Eu falei, não sei. O que é o bom e o gostoso para nós que já tem uma caminhada ao longo do tempo na presença do Senhor, é que você vai sempre compartilhando histórias, você vai sempre ouvindo os testemunhos dos irmãos, e isso vai te trazendo experiência. Você vai ficando contente quando você vê um irmão falar, olha, há tanto tempo assim, Deus fez isso por mim. Aí o outro, fez por mim também, fez por mim também. E faz por mim e faz por você, porque fiel é aquele que prometeu. Você está na presença do teu Deus? Se você está, meu irmão, continue, porque você não perdeu nada. Eu lembro de muito tempo atrás, quando comecei a vir aqui nessa igreja aqui, o pastor falava assim, se um dia você perder tudo, pode perder casa, pode perder carro, pode perder serviço, pode perder emprego, pode perder tudo. Tudo que você tiver nessa vida terrena aqui, você pode ter perdido. Mas se você não perdeu a fé no teu Deus, meu irmão, tu não perdeu nada. Porque isso aconteceu com Jó, que perdeu tudo. Passou pelas provas, passou pelas tribulações, passou por todas as situações adversas. Mas nós conhecemos o estado final do livro de Jó, onde Deus restaurou tudo. E para você serve também. Não perca nunca a tua fé no Deus que você serve. Porque mais tem Deus para dar do que inimigo para tirar. Isso é fato, irmãos. Está sempre lutando, o inimigo sempre querendo atrapalhar. Mas fiel é aquele que nos chamou. Ele sempre cuidou do seu povo, sempre cuidou do seu povo. Sempre, nunca deixou faltar. Entenda uma coisa, nesse período de adversidade, se Deus te der muita água, você pode morrer afogado. Se Ele não te der água, se Ele não te der água alguma, você vai morrer de sede. Mas nenhuma das duas situações Ele faz. Ele vai te dando a porção de cada dia, para você cada vez mais se conhecer e saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Ele tem muito a fazer por você, muito a fazer por mim. Esse é um período que nós estamos vivendo de igreja, nós estamos vazios aqui. Se eu pudesse virar aqui a câmera para os irmãos vão ver aqui, então eu e o menino. Mas eu falo uma coisa, eu sei que eu falando aqui, os irmãos estão ouvindo, estão sentindo a presença de Deus. E na madrugada, nem cada hora, tá cada um nas suas casas. E vamos orar, vamos buscar, vamos pedir um avivamento, porque é isso que nós precisamos. Não precisamos saber se o partido A vai conduzir o país, se o partido B vai conduzir o país. Que aquele que ganhar, por eles nós vamos orar, independente de qual for. Mas a nossa vida é regida por Jesus. É o Senhor que conduz o seu povo. E eu faço parte desse rebanho. E os irmãos também fazem parte. Porque para o mesmo céu nós queremos ir junto. Amém? Que Deus abençoe os irmãos no nome do Senhor Jesus.